Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tá bem, tá bom o áudio. Boa noite. Vocês conseguem ver a tela livre? Agora sim, demorou um pouco para carregar, mas tá aparecendo. Estão vendo? Eu estou. Pronto. Então, pessoal, boa noite mais uma vez, né? Hoje nós vamos iniciar aqui a unidade número 2 e a gente agora vai estar estudando temas agora mais específicos, né? Na gestão mesmo das obras e dos processos aqui que envolvem uma obra. Então, assim, a gente vai estar estudando aqui. Agora, a gente vai estar começando a estudar sobre alguns parâmetros de QSMS. Então, o que é esse QSMS? Aqui é um sistema de gestão integrado que, na verdade, qualquer empresa pode utilizar desse sistema. E o que é que significa, né? Aqui significa qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Então, é um sistema de gestão integrado no qual qualquer empresa pode tomar como base e aplicar melhorias em sua empresa, né? Aqui com esse sistema de gestão. A gente vai estar estudando sobre ele e também aqui no caso, logo dessa nossa primeira aula, em relação ao dimensionamento do canteiro de obras. Tá bem? Pessoal, esse QSMS aqui, esse sistema de gestão, ele não é tão novo, né? Ele foi criado na década de 70, porém ele sempre se atualiza, né? Então, apesar de não ser algo tão recente, mas é algo que ele sempre se atualiza, ele sempre se recicla. Então, é um tema extremamente interessante e importante aqui para a gente. Na nossa aula hoje, pessoal, a gente vai estar estudando aqui na seção 2.1 sobre dimensionamento, aspectos ambientais, de segurança e de qualidade no canteiro de obras. Então, o que é que eu tenho a dizer para vocês aqui a respeito de canteiro de obras? Vocês estão, na verdade, na metade do curso, né? E como eu sempre falo para vocês aqui, eu quero estar sempre tratando vocês agora como futuro engenheiro civis, né? Daqui a pouco vocês estarão no campo e vocês encontrarão os problemas reais, né, para vocês solucionarem. E eu posso dizer para vocês que o canteiro de obras, ele vai ser o seu primeiro desafio nesse processo todo de uma obra. Então, assim, tudo vai começar daqui. Então, tudo vai começar de um canteiro de obras organizado, com a logística bem feita, limpo, de maneira correta, de acordo com as normas. Né? Então, tudo que você for fazer relacionado à obra vai começar daqui. Então, você vai ter o canteiro de obras como seu primeiro desafio, né? E primeiro ponto importante para você começar a organizar. Pessoal, um minuto, deixa eu só atender uma ligação aqui e já volto, rapidinho, menos de um minuto. Pronto. Estão me ouvindo?
Estão me ouvindo bem, pessoal? Me dê um retorno, por favor. Sim. Pronto. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, o canteiro de obras, ele é o primeiro ponto aqui no qual vocês vão se dedicar numa obra. Né? Então, vamos lá. Aqui diz, né, a legislação brasileira pertinente a esses assuntos surgiu na década de 40, com o advento das consolidações das leis do trabalho. O que é que acontece, pessoal? Nem sempre na história da construção se preocupou tanto com os funcionários, né, com os operários. Então, como aqui mesmo está dizendo, né, as questões que envolvem saúde e segurança ocupacional, iremos perceber que essa preocupação é recente na indústria da construção civil. A legislação brasileira pertinente a esses assuntos surgiu na década de 40, né, com a consolidação das leis do trabalho, comumente chamadas de CLT. Pessoal, em 1978, veja bem, na década de 70, foram criadas as NRs, né? Vocês vão ouvir muito esse termo aqui durante todo o curso. Então, o que são NRs? As NRs são normas regulamentadoras, né? Então, essas normas regulamentadoras são, podemos chamar, uma lei nas quais nós temos que seguir, não é? Elas são normas regulamentadoras, foram feitas, elas são feitas através de comissões específicas, né? São comissões formadas por três entes, principalmente, né? O governo, os empregadores e os trabalhadores. Então, de tempos em tempos, eles sempre se reúnem e eles atualizam as normas regulamentadoras. Não é? Então, o Ministério do Trabalho, ele pode chegar na sua obra e ele pode fiscalizar a sua obra de acordo com as normas regulamentadoras, não é? Tomando como base essas normas regulamentadoras. Então, essas normas, elas são relativas à segurança e saúde ocupacional e que devem ser implantadas e seguidas por todas as empresas brasileiras. Então, assim, pessoal, as normas, essas normas regulamentadoras, elas não estão aqui simplesmente para obras, não é? Elas são normas que regulam todo tipo de trabalho, não é? Todo tipo de trabalho, ela vai estar relacionada. No entanto, nós temos, entre elas, né, nós temos 36 normas regulamentadoras e algumas delas nos dizem a respeito da construção civil, né, do operário da construção civil. E é aqui onde a gente vai estar estudando. Aqui, mais ligada ao nosso estudo está a NR18. Não é? Então, a norma regulamentadora número 18, ela trata especificamente das condições de trabalho para a indústria da construção civil. Então, assim, o que é que você, engenheiro civil, o que é que você tem que ter em mente? Não é? Você vai estar gerenciando uma obra, não é? Então, você vai estar gerenciando uma obra, você vai estar à frente de tudo que acontece na obra. Beleza. Então, assim, como eu falei para vocês, o primeiro ponto no qual vocês vão ter que lidar é o canteiro de obras. Beleza. Agora, o que é que você vai ter como base para poder seguir? Porque, assim, você vai ter que fazer o correto. Mas o que é o correto? Aonde está o parâmetro que eu devo seguir? Pronto. No que diz respeito ao canteiro de obras, a gente vai estar vendo aqui na NR18. Daqui a pouco eu vou abrir ela para você dar uma olhada. Então, aqui, essa norma regulamentadora, a número 18, ela vai ser o nosso norte para a gente começar a montar o nosso canteiro de obras. Tá bem? Então, assim, você vai ver que nada na construção civil vai cair por acaso. Nada vai cair de paraquedas. Não, tudo tem um porquê e tudo vai ter um caminho para você seguir. Então, assim, relacionado ao canteiro de obras, né, a gente tem essa NR18, que
uma norma que trata especificamente das condições de trabalho para a indústria da construção civil. Então, o que é que ele considera aqui? Consideramos como atividades pertinentes à indústria da construção civil os serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza, manutenção de edifícios e, em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Ou seja, ela engloba todo tipo de obra, não é? Então, essa norma regulamentadora, ela também cita aqui as áreas de vivência, que podemos definir como os locais construídos de modo a atender às necessidades dos colaboradores da obra. Então, pessoal, toda obra, principalmente as grandes obras, elas precisam ter áreas de vivência, não é? São nas áreas de vivência na qual os colaboradores, né, que são os operários, eles vão ter acesso a sanitário, refeitório, vestiário e tudo mais. Tá bem? Então, aqui, vamos aqui a alguns itens que estão lá na NR18. Então, vamos lá. A NR18, ela diz que é definido que as áreas de vivência devem possuir, no mínimo, sanitários em locais desobstruídos, distantes no máximo 150 metros da frente de serviço e na proporção de um sanitário para cada 20 colaboradores. O que é que está dizendo aqui, pessoal? Vamos supor, a gente está construindo um condomínio, uma obra grande com diversos funcionários e o banheiro, os sanitários, eles devem estar localizados distantes, no máximo, 150 metros da frente de serviço, ou seja, do local de trabalho do funcionário. Então, o sanitário ele não pode estar muito distante. Então, aí você pergunta, e se a obra for muito grande? Né? Então, se a obra for muito extensa, então você vai ter que colocar vários sanitários para poder estar de acordo com a norma. Né? E na proporção de um sanitário para cada 20 colaboradores. Ou seja, se a sua obra tem 19 pessoas trabalhando, então você só precisa de um sanitário. Né? Se a sua obra tiver 20 pessoas trabalhando, você só precisa de um. Se tiver 21, então aí você já vai precisar de 2 sanitários. Não é? Porque ele pede um sanitário para cada 20 pessoas. Então, vamos supor, se for 21 ou 40 pessoas, de acordo com a norma, não é? Nós temos que oferecer 2 sanitários. Tá bem? E o que é que o sanitário tem que ter? A instalação sanitária deve possuir vaso, mictório e lavatório. Tá bem? Então, o sanitário deve possuir esses 3, o vaso, um mictório e um lavatório. Em nossos canteiros é muito comum a utilização de banheiros químicos ou containers. O mais importante é que a instalação seja lavável e seja mantida constantemente limpa. Tá bem, pessoal? Então, aqui é um dos pontos que está lá escrito na NR18 e que deve ser seguido. Vestiários. O que é que a norma diz a respeito dos vestiários? Eles não podem ter contato direto com os sanitários, tá bem? Tampouco com os locais de refeição. A área construída ou instalada deve ser de, no mínimo, 1 metro quadrado por trabalhador. Então, ou seja, possui 20 trabalhadores, você tem que ter, no mínimo, uma área lá de 20 metros quadrados. Então, aqui, no mínimo, 1 metro quadrado por trabalhador. Devem ainda possuir assentos ou bancos, de forma a atender a todos os colaboradores, e ainda possuir armários individuais com tranca, com no mínimo 2 repartições. Tá bem? O que é que também deve ter no vestiário? Devem ser instalados ainda chuveiros na proporção de 1 para cada 10 colaboradores. Aqui diz chuveiro aquecido, mas não necessariamente, né? Depende bastante da região do país. Mas o que é que precisa aqui, no caso de chuveiros, na proporção de 1 para cada 10 colaboradores. Então, a cada 10, pelo menos um chuveiro.
E aqui diz até a altura que o chuveiro deve se posicionar, né? Posicionados a uma altura não menor que 2 metros. Deve ser disponibilizado também suporte para sabonete e toalha. A solução de instalação e construção de vestiários com uso de contêineres deve ser considerada, uma vez que sua instalação é mais rápida e, consequentemente, mais barata que a construção em alvenaria. Então, pessoal, na visão geral, o que é que a gente está vendo aqui? A gente tem uma norma regulamentadora, né, um NR18, na qual ela especifica quais os parâmetros que nós, gestores de uma obra, devemos seguir. Então, aqui, ela fala a respeito dos sanitários, não é? Qual a distância do sanitário para o local de trabalho, qual a quantidade de sanitários, o que é que ele deve ter, vestiários, né? Então, qual é a área do vestiário, o que é que tem que ter, aqui no caso, quando fala que precisa ter assentos ou bancos, que deve ter os chuveiros, né? Então, assim, pessoal, eu quero que vocês já comecem a perceber que tudo é regulamentado. Então, não existe nada ao léu. Aqui tudo vai ter um parâmetro a seguir. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho ele tem o poder de chegar numa obra e fiscalizar esse ponto. Né? Esse ponto que está destacado na NR, por exemplo, né? A respeito de vestiários, sanitários ou o que seja. Vamos lá, só mais um pouquinho. Alojamentos. Então, nem sempre as obras estão dotadas com alojamentos. Em muitos casos, os colaboradores retornam para casa após o término da jornada de trabalho. Então, assim, alojamento não é algo que seja obrigatório numa obra. Porém, existem ocasiões em que os funcionários não são da cidade e que precisam dormir na obra. Então, aqui está falando a respeito dos alojamentos. Como devem ser esses alojamentos? Então, a empresa deve fornecer alojamento aos seus funcionários, que também é regulamentado pela norma, devendo haver, no máximo, 4 trabalhadores por quarto e possuir 3 metros quadrados por colaborador. Ou seja, se tiver 4 trabalhadores no quarto, então, como a gente tem que ter 3 metros quadrados por colaborador, então teria que ter um quarto de, no mínimo, 12 metros quadrados. E aí vai. O uso de beliche com 2 camas é permitido, sendo que a altura entre as camas e o teto não deve ser inferior a 90 centímetros. É necessário ainda prever uma tomada por colaborador e fornecer um jogo de roupa, de cama, lençol, fronha, travesseiro, tudo mais. Então, aqui, novamente, eu quero que vocês percebam que está tudo regulamentado, tá bem? Então, a gente sempre vai ter um local, um parâmetro para seguir, que é a NR18. Então, refeitório. Também, em muitos casos, as empresas de construção civil servem-se de restaurantes externos para o fornecimento de alimentação. Porém, caso seja necessário o local para refeições, pode ser construído dentro do canteiro de obras. Então, geralmente, o pessoal entrega as quentinhas, né, o almoço pronto para os funcionários. Mas também tem um caso, né, a depender do porte da obra, de fazer a própria comida, né, de ter o próprio local de refeição, que é o refeitório. Então, caso tenha refeitório, aqui diz, né, a NR18 não trata desse assunto com a clareza necessária, porém podemos nos servir da NR24, tá vendo que já é uma outra norma regulamentadora, que diz que, no entanto, é necessário que o dimensionamento seja realizado de maneira a garantir que os trabalhadores envolvidos possuam o conforto necessário para a realização de refeições. Ou seja, que a gente não tem uma certa medida exata a seguir, mas diz que a gente tem que fornecer o conforto e tudo mais. Tá bem, pessoal? Então, assim, aqui vem falando mais um pouco lavanderia, área de lazer e tudo mais. Mas o que é que eu quero? O que é que eu quero que vocês entendam? Vocês não precisam decorar tudo isso. Eu digo decorar porque a maneira que você faz aqui a princípio é decorar esses números, né? Decorar qual a distância que tem que estar o sanitário do local, qual a quantidade de colaboradores por sanitário. Não. Isso aqui são temas que você não precisa decorar, você não precisa saber de cabeça. Agora, o que é que você, futuro engenheiro, você precisa saber?
você precisa saber que existe uma norma regulamentadora, o NR18, que regula tudo isso. Então, por exemplo, se você vai começar uma obra, principalmente uma obra de grande porte, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar lá nessa norma regulamentadora, abrir ela, ler e adequar o seu canteiro de obras, de acordo com a norma. Tá bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui? A gente vai abrir aqui a norma. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento da tela. Vocês estão vendo aqui, pessoal? O site que eu entrei aqui? Sim, professor. Pronto. Então, o que é que acontece? Se você chegar aqui no Google, né, você chegar, colocou aqui NR18. Pronto, o primeiro aqui, Guia Trabalhista. Vamos clicar aqui para você ver. Então, está aqui, NR18. Condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Então, assim, como eu falei com vocês, vocês não precisam decorar todos aqueles dados, mas vocês precisam saber que existe e onde é que existe. Então, aqui, NR18, né? O que é que nós temos aqui? Ó, veja bem, essa norma regulamentadora estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Ou seja, aqui está falando aqui de toda a indústria da construção civil. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Está tudo aqui. Tudo aquilo que a gente estava vendo está aqui. Aqui falando a respeito de áreas de vivência. Veja bem o que é que fala. Ó. Os canteiros de obras devem dispor de instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local de refeição, cozinha, quando houver preparo de refeições, lavanderia, área de lazer, ambulatório. Ó, veja bem, ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 ou mais trabalhadores. Então, aqui são situações que você tem que se adequar de acordo com o porte da sua obra. Então, se você está numa obra de grande porte e que possui mais de 50 trabalhadores, então o ambulatório já é uma coisa que você vai ter que providenciar. Tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui para você ver que está tudo aqui. Aqui, que a gente estava lendo ali no nosso livro. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de um conjunto, né, de um sanitário, para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Tá vendo? Então, aquelas mesmas... os mesmos assuntos ali, os mesmos itens estão tratados aqui na norma, né? Aqui, falando dos sanitários. Devem estar situados em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 150 metros do posto de trabalho. Não é? Então, foi aquilo que a gente estava vendo nesse instante. Deixa eu ver se tem mais alguém, não. Então, todos os pontos nos quais vocês devem obedecer estão aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que é interessante. Então, pessoal, assim, é tudo regulamentado. Então, veja bem, até dimensão de cama você tem. As dimensões mínimas das camas devem ser de 80 centímetros por 1,90 e tudo mais. Tá bem, pessoal? Então, assim, eu quero mostrar para vocês aqui que você não precisa estar decorando tudo isso, mas você precisa saber onde está, onde encontrar, não é? E quando você vai necessitar fazer. Então, assim, se você vai começar uma obra de médio ou grande porte, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar, né,
abrir a NR18, verificar quais são as condições, o que é que você vai precisar fazer para poder começar a organizar o canteiro de obras. Tá bem? Então, aqui eu abri também uma outra NR, a NR24, ela diz a respeito de condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. Né? Então, aqui diz também mais algumas condições, né? Até alguns itens, repetindo, veja bem aqui, deve ser atendida a proporção mínima de uma instalação sanitária para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, separados por sexo. Aqui, os estabelecimentos construídos a partir de 2019 devem possuir mictório na proporção de uma unidade para cada 20 trabalhadores e tudo mais. Então, pessoal, tranquilo até então? Vocês conseguiram entender aqui a questão da norma regulamentadora que existe, que no caso, o Ministério do Trabalho, ele tem o poder de fiscalização nesse sentido, né? E assim, sendo bem sincero para vocês, claro que não é, qualquer obra, principalmente obras de pequeno porte mesmo, que o Ministério do Trabalho vai chegar para fiscalizar, né? Geralmente são obras já de médio para grande porte, que elas chegam mais para perto para poder fazer essa fiscalização. Tranquilo, pessoal? Até então, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, professor. Eu vi isso na prática, né? Eu trabalhei numa empresa, talvez numa obra de médio porte, foi do parque eólico, e tinha, de fato, tinha uma área de vivência, era uma obra com 200 colaboradores e tinha só um sanitário, entendeu? Que ficava perto da área de vivência lá. Então, tipo assim, na prática, é muito difícil a gente ver tudo isso sendo cumprido, entendeu? É muito difícil mesmo. Tá longe de estar atendendo esses requisitos aí. Então, é massa, mas pouco, eu acho que pouco se cumpre disso daí. Isso, James, com certeza. Porque, assim, eu como estou apresentando o tema e o que deve ser feito, eu tenho que apresentar o que realmente a norma diz e o que realmente deve ser seguido. Mas, infelizmente, na prática, é muito difícil de acontecer exatamente nessas quantidades, nesses parâmetros. Né? Mas, assim, o que eu acho importante vocês saberem? Você saber que existe, né? Aonde está, onde encontrar, primeiramente, não é? O que vocês vão pesquisar, pronto. Então, você já sabe que existem as normas regulamentadoras e são através delas que você vai se basear. Então, por mais que a grande maioria das empresas não sigam, né, exatamente a regra que diz, mas você, como profissional, você deve saber, né, o que é o correto, né, o que seria exatamente o correto. Já eu tive numa empresa em Salvador, vejamos, logo quando eu iniciei minha carreira mesmo, no ano de 2015, assim que eu comecei a trabalhar, a gente reformava hospitais. Então, o que é que acontece? Como a gente não tinha espaço dentro do hospital para fazer essas nossas áreas de vivência, a gente fazia tudo em containers. Então, a gente chegava na área externa do hospital e a gente separava, vamos supor, umas 10 vagas do estacionamento e a gente colocava vários containers. Então, aí tinha o container que era só sanitário, dentro do próprio container a gente fazia vários sanitários. Tinha container do vestiário, tinha refeitório, tinha escritório. Então, era tudo no container. Né, que foi muito mais prático ser assim e a logística também foi muito mais fácil, porque o hospital dentro da rua, no centro e tudo mais, então facilitou bastante o nosso canteiro. Tá bem? Pessoal, eu quero ampliar um pouco mais esse leque da nossa conversa a respeito de canteiro de obras, porque eu estou com um vídeo aqui no YouTube que eu quero ficar mostrando ele, comentando ele para vocês. Eu quero só fazer esse teste. Se eu colocar o vídeo aqui, vocês vão estar ouvindo normalmente. Que esse vídeo eu achei bastante interessante e eu quero ficar comentando ele com vocês. Como é que está o áudio? Dá para vocês ouvirem? Tá sem áudio, professor.
Tá sem áudio? Tá sem áudio. Tá sem áudio, professor. Eu acho que o senhor vai ter que ir lá nas configurações e compartilhar áudio. É isso que eu não sei. Deixa eu ver como é que eu... Porque no caso eu queria colocar o vídeo e eu comentar. Será se tem essa opção? Eu acho que sim. Dá para tanto compartilhar o áudio do vídeo como o áudio do senhor também. Acho do senhor também. Agora deixa eu ver se eu encontro aqui onde é que... Configurações de dispositivo. Deixa eu ver se está aqui. Talvez a configuração que tá dizendo aí, professor, deve ser no Teams, não? Como é? A configuração, será que não é no Teams, não? Para compartilhar o vídeo e áudio? Eu não sei. Porque aqui no caso eu estou compartilhando a tela só, né? Mas pro senhor tá saindo áudio aí, não tá? Deixa eu voltar aqui. Professor, eu acho que é no Teams, Oi. tá? Que você consegue, eu acho que é no Teams que o senhor consegue ver isso daí. É no aplicativo Como? do Teams. Eu acho que é no Teams que o senhor consegue ver isso daí. Lá nas configurações do Teams. É isso que eu estou vendo aqui nas configurações aqui do Teams. Microfone. Rapidinho, pessoal. Deixa eu só ver se eu consigo aqui, porque eu achei bastante interessante esse vídeo e eu queria estar comentando ele com vocês aqui. A não ser que eu faça o seguinte, pessoal, que eu coloque aqui pelo meu celular e a gente vai comentando. Deixa eu ver aqui se dá certo aqui nesse esquema. Instalação de ar. Olá a todos. Vocês estão conseguindo ouvir aqui? Eu fiquei um tempo sem gravar porque eu estava fazendo um curso sobre engenharia Agora de sim. financiamento. Tá baixo? Não, tá dando pra ouvir. Dá para ouvir? Agora não. Tá parado, Ó, não tá? vou fazer um teste aqui, vocês me dão um retorno. Eu vou apertar o play na tela aqui e no meu celular também, para estar saindo tudo ao mesmo tempo. Ok. Olá a todos. Bem-vindos novamente. Estamos ouvindo. Eu fiquei um tempo sem gravar porque eu estava fazendo um curso sobre engenharia de financiamento. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Dá O para áudio ouvir, tá bem pessoal? ruim. Tá ouvindo, mas o áudio tá pouco ruim, viu? Deixa eu ver aqui, professor, se eu consigo aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu tentar. Ficou baixo, foi? Ficou ruim o áudio, ficou sem qualidade. Ah, entendi. Uhum. Tipo com eco, assim, não dá pra estar direito, não. Entendi. Veja aí, Eu professor. não sei como... Olha aí se o senhor consegue ver minha tela. Ele tá vendo. Tá vendo? Olha aí se sai o som aí agora. Um papo aqui sobre canteiro de obra. Eu tô aqui com a professora. Tá saindo o som? Ok, Pronto. Aí o senhor Tá manda bom. para mim o link desse vídeo que eu consigo reproduzir aqui no meu computador. Ah, pronto. Então deixa eu te mandar aqui. Eu No vou WhatsApp. colocar esse link vou colocar o link no grupo, viu? Beleza.
Tá aí o link do vídeo. Pronto, então vamos fazer assim. Foi James que colocou, né? Bem-vindo. Foi. Pronto, então aí tu amplia, pode ampliar a tela, e aí pode tocar o vídeo, que aí eu vou pedir para parar de vez em quando, e você para para mim e a gente vai comentando, tá bom? Beleza. Mas prestem atenção, pessoal, no vídeo, porque eu achei ele bastante completo. Na verdade é porque vai tocar em vários pontos aqui que o livro não toca e que eu queria que vocês já começassem a perceber, tá bom? Mas pode dar play e a gente vai conversando. Novamente a Léo Spiller Arquitetura. Eu fiquei um tempo sem gravar porque eu estava fazendo um curso sobre engenharia de financiamento. Eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre isso. Hoje a gente vai continuar falando sobre os itens da execução. Então a gente está bem no início da nossa obra. E o que é que a gente tem agora? As instalações provisórias, a placa de identificação da obra, o alojamento de materiais e dos funcionários, ou seja, o barracão da obra, os tapumes, ligação de luz, ligação de água, ligação de esgoto. Se tu gostar do vídeo, curte ele e te inscreve no canal para acompanhar essa série que a gente vai até o fim. Então aqui, pessoal, viu que ele falou tapumes. Então, assim, um dos principais pontos do canteiro de obras, e esse aqui agora diz a respeito de tudo, pequeno porte, médio porte ou grande porte. Você vai ter que isolar a obra. Então, a maneira na qual você vai isolar a obra é com tapume. Então, você vai ver aqui algumas imagens dos tapumes que você pode utilizar. E aqui também ele citou e ele vai citar durante o vídeo, instalações provisórias de água e de energia. Né? Então, a gente não faz nada sem água e sem energia, né? Então, pode seguir, James, por favor. Final da execução. Se tu tiver alguma dúvida, pergunta aí embaixo que eu faço questão de responder. As instalações provisórias são um conjunto de providências que dão suporte durante todo o período de execução da obra. Conforme a complexidade e as dimensões da obra, também aumenta a quantidade de itens das instalações provisórias. Mas como assim? Te acalma que eu já vou explicar. Antes de falar dos itens das instalações provisórias, a gente vai falar do canteiro de obras. O canteiro de obras é a área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolve as operações de apoio e execução de uma obra, e é composto por a área de vivência e as áreas operacionais. A definição de canteiro de obras é a seguinte: é o local industrial no qual se produzem as edificações. O canteiro de obras deve ser planejado antes do início da construção de qualquer edificação. Isso vai otimizar o espaço de trabalho e possibilitar uma maior segurança e eficiência para a obra. Esse planejamento anterior vai setorizar e definir a disposição das instalações provisórias, o armazenamento de materiais, a movimentação dos trabalhadores e das máquinas, entre outros. Essa organização influencia diretamente na dinâmica da obra e na funcionalidade de cada etapa de execução. No nosso caso, que a gente está falando de uma obra de arquitetura pequena, a casa, tu imagina um terreno estreito, se não há um planejamento no canteiro de obras, seria uma confusão, para dizer o mínimo. Atenção por seguinte: solicite ao seu arquiteto que se atente à NR18, que é uma norma reguladora que dita as condições e as estruturas mínimas do canteiro de obras para o bem-estar e segurança dos trabalhadores. A NR18 é uma norma da consolidação das leis trabalhistas relacionada à segurança e à medicina do trabalho. Também deve ser seguida a NBR 12284. Anota aí. O layout do canteiro de obras deve ser flexível, pois será preciso adaptar para atender às mudanças que ocorrem durante uma obra. Para garantir a saúde e a segurança da equipe envolvida na obra e o andamento sadio da execução, é preciso sempre manter o canteiro de obras limpo, bem organizado e sinalizado, de acordo com o porte da obra. Deve-se ter o cuidado de separar os entulhos, os resíduos, os recicláveis, estocando da maneira adequada
e seletiva para o recolhimento. Os EPIs, que são os equipamentos de segurança individual, são indispensáveis. A equipe deve estar ciente deles. Esses equipamentos devem se tornar uso constante, de acordo com cada função exercida e o risco inerente a essa função. A armazenagem e conservação deve ser prevista também no planejamento da obra. Agora que a gente já sabe o que é um canteiro de obras e como ele deve ser implementado da maneira correta, a gente vai voltar aos itens das instalações provisórias. Os tapumes, como o nome diz, são anteparos ou vedações que tapam e delimitam o entorno da obra. Então, pessoal, os tapumes, então o tapume ele é feito de uma maneira bem simples. Então, como é que a gente faz os tapumes aqui? Aqui o operador, ele escava, né, os locais para colocar uns barrotes, né? Barrote é uma peça longa de madeira mesmo, então o barrote é uma peça menor e comprida, né? Então a gente coloca os barrotes enficados na terra e a gente prega, no caso, os tapumes nesses barrotes, né? Então a gente utiliza geralmente madeirite, né? Aquele madeirite, geralmente você vê ele, o rosa, você geralmente vê o madeirite rosa nas obras, porque ele é mais barato, na verdade. Tem um rosa e tem um verde. Então, esses madeirites aí, ele tem uma espessura um pouco mais fina, e por ser mais fina é mais barato, e por ser mais barato o pessoal utiliza nos tapumes. O tapume é algo que vai ser totalmente provisório, né? Então, outro tipo de tapume também que geralmente o pessoal usa são aquelas telhas, né? Você tem aquelas telhas metálicas. Então, geralmente, resto de telha, ou até, você pode até comprar também uma telha, a depender do preço, aquelas telhas metálicas um pouco mais finas, né? E você coloca ela deitada assim, e você pode executar o tapume, tá bem? Pode voltar, Jonas, por favor. Acho que voltou sem o áudio, James. Mantém o local mais seguro tanto aos trabalhadores quanto às pessoas da obra. Também protege e esconde os equipamentos e demais elementos internos. A NR18 também regula e define a obrigatoriedade do uso dos tapumes em todos os canteiros de obra. Os tapumes devem ser resistentes e ter uma altura de 220 centímetros em relação ao nível do terreno. Esses tapumes podem ser de diversos materiais. Os mais conhecidos são madeira, que geralmente são os mais baratos, feitos com pilaretes de madeira sustentando as placas de compensado ou formas de eucalipto, cedrinho, etc. Elas podem ser de metal também, que são placas de aço galvanizado, usadas em obras maiores e de maior duração. Elas têm maior durabilidade, mas um custo maior, mas se bem manuseadas, podem ser usadas várias vezes. O compensado naval são chapas de resina muito resistentes ao sol e à umidade. Tapumes ecológicos, os OSB, que são placas recicladas com placas de madeiras coladas, plástico reciclado, que são fibras vegetais e outros. Os tapumes também podem ser de placas de concreto pré-fabricado, usados em obras maiores, e eles possuem uma maior duração. Muitos tapumes acabam se tornando painéis artísticos através de grafite ou elementos sobressalentes ou adesivagem, em parceria algumas vezes com designers gráficos ou artistas plásticos, o que particularmente é uma boa ideia. Outros simplesmente são propaganda, funcionando como outdoors. O alojamento de obra, mais conhecido como barracão da obra. Ele abriga os trabalhadores, as ferramentas, os equipamentos, os materiais de construção, e também muitas das vezes é necessário um pequeno escritório ou um gabinete para leitura dos projetos e reuniões entre a equipe e o arquiteto. Esse barracão, além dos projetos, ele deve conter
os documentos legais da obra, que já falamos ao longo dos vídeos anteriores dessa série. Também é necessário um sanitário, um vestiário, uma pequena copa e um refeitório, se possível. O alojamento pode ser Dá uma apenas... paradinha, Jean, por favor. Então, aqui, pessoal, você está vendo aqui o canteiro de obras. Você tem que lembrar sempre, porque vai ser uma estrutura provisória, né? Então, você não precisa fazer aquela estrutura toda. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui, você está vendo aqui os tapumes aqui feitos com madeirites, né? Então, você viu ali imagens lá que tinha os barrotes, né? Os barrotes enficados na terra. Então, você chega aqui, principalmente nas extremidades, e mais um no meio aqui, você enfica os barrotes na terra e você chega com os madeirites e prega neles, e aqui você já começa a fechar uma parede, né? Aqui você coloca uma cobertura também simples, e aí você já tem o seu canteiro já pronto, praticamente. Pode seguir, por favor. Um armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas, mas também pode ser uma habitação temporária. O que vai determinar a necessidade desse barracão é o porte da obra, as dimensões do terreno, o clima, a logística organizacional da obra. Esse barracão pode ser construído ou alugado. Geralmente os barracões são construídos pela própria equipe, com compensados, os mesmos utilizados nos tapumes, e caibros de madeira, com cobertura e telhas de fibrocimento e material hidráulico elétrico para instalação de água, energia elétrica e sanitário. O aluguel é feito geralmente através de containers e sanitários modulares portáteis, aqueles banheiros químicos. Alguns containers já possuem sanitários. Há containers de 3 metros, 6 metros e é possível alugar conforme a necessidade. Importante seguir a lei, oferecendo no mínimo tudo que ela pede, sanitário, água potável, etc. No barracão também deve-se organizar as ferramentas e os materiais, o estoque da melhor maneira possível. Os insumos, os pregos, parafusos, madeira, etc. Cada material deve ser armazenado conforme suas características e necessidades, como, por exemplo, cimento, argamassa e cal, elevados do solo, colocados em tablados ou plataformas. Tintas impermeabilizantes, em prateleiras, em local protegido e ventilado e assim por diante. Outra coisa muito importante e básica nesse barracão é a limpeza e a organização constantes. As placas de identificação são obrigatórias e têm o objetivo de mostrar para a sociedade que os serviços realizados naquele local possuem responsáveis técnicos, ou seja, profissionais legalmente habilitados para a elaboração dos projetos e da execução dos serviços constantes naquela obra. Além de ser um dever do profissional responsável pelas atividades técnicas estabelecido por lei, a placa de obra é um mecanismo de valorização profissional e um direito do arquiteto, pois permite a divulgação do trabalho profissional e o reconhecimento da sua autoria. A placa deve ser colocada em local visível, elegível e do lado da via pública. Para os arquitetos, de acordo com o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a resolução que rege as placas de identificação é a número 75 de 2014. E as informações que devem constar nessa placa de identificação são as seguintes: marca ou logotipo da empresa ou do profissional, nome do responsável técnico, título profissional, número de registro do Conselho de Arquitetura, endereço, telefone, e-mail, site, atividades técnicas desenvolvidas, números dos RRTs, que são os registros de responsabilidade técnica, e o endereço da obra. A placa ou as placas devem permanecer no local da execução desde o início até o término da obra. A responsabilidade pela fixação e manutenção da placa é exclusiva do arquiteto e urbanista, ou do responsável técnico, ou da empresa responsável. Ligação provisória de energia elétrica. Para poder executar uma obra, a gente vai precisar de energia elétrica para os equipamentos.
que podem ser betoneira, furadeira, martelete, serra e outros que são usados. Pode dar uma paradinha, E Leandro, por favor? também para iluminação, que será mais... Pessoal, essa instalação provisória de energia elétrica, o que é que acontece? Você pode chegar na Coelba e solicitar realmente a instalação provisória. Então, ou seja, até a taxa que você paga já é um valor diferente, é um valor como energia provisória, né? E no caso já é de uma maneira mais simples para poder fazer um pedido. Então, você tanto tem energia provisória, como tem instalação de água também provisória. Você pode solicitar, informar que está sendo, que no caso é provisório, que é só durante a obra, e tudo, vamos dizer assim, sai de uma maneira mais prática. Tá bom? Pode seguir. mais utilizada internamente, quando estivermos executando as lajes, os revestimentos, a instalação das esquadrias, etc. A iluminação também será necessária no alojamento dos funcionários, no refeitório, no sanitário, por exemplo, assim como na iluminação da segurança da obra à noite, para uso de um eventual vigia noturno, ou até mesmo para o uso de alarmes, etc. A ligação de energia elétrica pode ser realizada das seguintes formas: solicitação provisória de energia elétrica, através de uma solicitação à distribuidora do seu estado, e geralmente através do site ou por uma ligação gratuita, número 0800. A entrada de energia elétrica deve ser executada por um profissional habilitado, um eletricista, e de acordo com as diretrizes do RIC. O RIC é o Regulamento das Instalações Consumidoras. O RIC pode ser baixado pelo site da Companhia de Energia Elétrica. As condições técnicas de segurança e regulamentos devem ser obedecidos. A segunda forma de solicitação é uma ligação definitiva de energia elétrica. Depende de alguns fatores. O poste particular tem que ficar protegido e dar passagem ao descarregamento de materiais e dos veículos sem a possibilidade de risco ou de segurança. O poste e os medidores já têm que ser executados conforme o RIC. A execução tem que estar baseada no projeto elétrico, com a carga definida e todas as especificações. A terceira forma de geração de energia elétrica na obra é a geração própria. Pode ser instalado um gerador particular, alugado ou adquirido nas especificações necessárias para a execução. Fale com uma loja especializada para dimensionar corretamente esse equipamento. No caso de usar um gerador, deve ser apresentado um projeto elétrico da instalação interna. No RIC, diz o que deve conter esse projeto. Para uma boa ligação de energia elétrica, é sempre importante a contratação de um profissional habilitado e apto a realizar o serviço, supervisionado pelo responsável técnico da execução da obra, ou, no mínimo, pelo mestre de obras, avalizado sempre pelo arquiteto. Ligação de água. A gente vai precisar de água para executar a nossa obra. Sem água, não há obra. E precisamos de uma água de boa qualidade. Essa ligação deve ser solicitada à companhia do seu estado. Solicite ligação com antecedência e previsão para ter água no início da obra. Para isso, toda a tubulação provisória precisa ser instalada. Pontos de água no sanitário, no refeitório, e pensados em conjunto com o sistema de esgoto dessa obra. É importante que um bom profissional execute a ligação. Verifique se falta muita água no local da obra. Isso é bem importante porque pode travar a execução em momentos essenciais. Então, talvez haja necessidade de instalar um pequeno reservatório ou até mesmo uma cisterna na obra, para não interromper o fluxo de trabalho e ocasionar eventuais prejuízos, tanto de tempo quanto financeiro. Em algumas obras, há necessidade de poço artesiano. Em outras, pode existir uma fonte natural de água, uma vertente. Já executei uma obra que tinha uma fonte de água mineral no próprio terreno. Em algumas obras, é preciso contratar caminhões-pipa, para que não atrase a obra. Uma boa instalação de água não atrasa a produção ou causa desperdício. Portanto, ela deve ser bem dimensionada e garantir fornecimento contínuo e adequado.
Geralmente, a concessionária exige que se instale o abrigo e o cavalete antes da ligação. No canteiro de obra, deve-se fazer o uso racional da água, e isso deve ser previsto e planejado. Dependendo da obra, pode-se fazer cisterna de reuso da água pluvial e da água cinza, por exemplo, redirecionando a lavagem de ferramentas e veículos, por exemplo. Aqui em Porto Alegre, para iniciar uma construção, é necessário solicitar ao DEMAI a ligação de água, com uma planta indicando o local da ligação, cópia da DM, que é a Declaração Municipal de Obras, cópia da RRT do projeto e documentos do proprietário e da propriedade. Consulte as normas de dimensionamento e instalação de ligação de água. Cada município tem as suas próprias normas. Verifique se é melhor instalar de forma provisória ou definitiva a ligação de água. Para isso, vai depender da logística da obra, do espaço para a obra, do tempo disponível, ou seja, essas condições variam de obra para obra e vão condicionar se a ligação será provisória ou definitiva. Ligação de esgoto. A ligação de esgoto deve ser pensada em conjunto com as demais ligações da obra, em especial a ligação de água, tanto em termos de localização no lote, quanto em tempo previsto até o início da obra. Pode parar, essa ligação já também no ponto que a gente queria ver. Então, pessoal, pode até retirar a tela aí, se você quiser, né? Deixa eu ver qual é a tela que eu vou compartilhar aqui. Assim. Pronto. Então, pessoal, o que é que eu queria também comentar com vocês? Né? Obra é um ponto muito... Ele é muito flexível. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem até uma obra aqui na rua, no centro de uma cidade, então, existem diversas formas para você poder resolver problemas de canteiro de obras, né? Principalmente aqui quando se diz a respeito aqui de fornecimento de água e de energia. Por exemplo, nós temos uma obra, vamos supor, tem uma obra no centro e que simplesmente eu posso estar negociando com o vizinho para me fornecer água e energia. Né? E aí você negocia, você paga uma certa quantidade, vou pagar até a conta, né? Você combina já para pagar a conta de água e a conta de energia. Então aí você já tem água e energia diretamente desde o início da obra. Então são pontos, são aspectos muito flexíveis, né? Você vai ter que saber lidar com a sua situação em específico. Então o que é que acontece, por exemplo, numa obra aqui em Irecê, o que é que eu geralmente faço? Se possível, se tiver como pegar a água e a energia de algum vizinho, de algum local próximo, para mim essa é a melhor opção, porque eu já negocio, né, esse valor, já pago a conta de água e de energia que for ter, e o que é que acontece? Eu também geralmente escavo dentro da obra, dentro de um local da obra, eu escavo vamos supor, um buraco e eu coloco uma caixa d'água, uma caixa provisória e depois eu aterro. Na verdade, eu deixo uma caixa d'água aterrada. Então, por que isso? Só por conta da segurança mesmo. Se a gente deixar a caixa d'água exposta, né, no nível da rua, por exemplo, alguém pode chegar à noite e pegar. Mas se você deixar uma caixa d'água aterrada, não é, no local bem localizado na obra, então você vai ter uma água lá estocada. Por quê? Simplesmente para evitar o problema de você ficar simplesmente esperando a água que vai ter do vizinho e depois não ter água, né? A gente sempre tem problemas aqui com água na cidade e você não ter água estocada e você ter que parar a sua obra por isso. Né? Você tem que fazer de tudo para não parar a sua obra com falta de algum material, né? Principalmente de água. Sem água você não consegue fazer quase nada em relação a massa, a concreto e tudo mais. Pessoal, o que é que vocês estão achando aí? Tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Tem algo a comentar? Como é que tá aí esse assunto aqui? Podem falar aí.
Uma coisa que eu queria entender um pouco melhor é que eu vi que tem, acho que áreas operacionais e áreas de vivência, que são separadas no canteiro de obras. As duas, elas ficam no mesmo local? Tipo, quão próximo uma é da outra? Eu posso te mencionar as duas, uma do lado da outra? As áreas operacionais, por exemplo, você tem áreas de vivência, deixa eu até ver se eu encontro aqui falando aqui também. Cadê que tinha falando aqui? Acho que tinha até falando aqui algo a respeito também. Então, assim, você pode colocar, não precisa colocar tão distante um do outro. Você precisa de áreas operacionais, que são escritórios, né? Você precisa do seu escritório na obra. Precisa, geralmente, a depender do porte da obra, um RH também, né? Um setor de recursos humanos. Né? Eu também já tive numa obra em Salvador que você tinha lá, que a gente tinha o container do escritório, né? Que era a equipe mesmo que gerenciava a obra, e um outro container do RH, que era o pessoal dos recursos humanos que estava sempre à disposição lá também. Então, assim, não tem, por exemplo, uma distância específica que você tem que ter para poder localizar, não é essas áreas operacionais. Além de áreas de vivência, que são essas áreas para os trabalhadores, para os colaboradores, e a área operacional, que é a área para o escritório e tudo mais. Como eu estou falando aqui, pessoal, isso aqui é muito flexível, né? Não é que toda obra você vai ter que fazer um escritório seu, não. Isso aqui é um modelo padrão que você pode seguir ou não, principalmente em relação a esse setor de escritório. Mas o que é que acontece? Tem essa área de vivência, tem essa área operacional, mas no canteiro, na verdade, no dia a dia mesmo, você vai ter que lidar também com outra coisa, que é a disposição dos materiais, principalmente materiais em grande escala, que você no início da obra você tem areia grossa, você tem brita, você tem principalmente bloco, não é? E você tem que armazenar mais dois materiais que precisam estar guardados mesmo, né? Em local trancado, que é cimento e ferro. Então, os vergalhões você não vai deixar exposto na obra, né? Então, você vai ter que ter um local para você guardar os vergalhões de ferro, né? As barras de ferro e o cimento. Geralmente, a areia e brita, a gente acaba deixando a céu aberto, até por conta também que por conta da segurança aqui não tem tanto problema, né? Não é de comum assim as pessoas entrarem numa obra para poder roubar esse tipo de material. Bloco, pelo tamanho, pela quantidade, a gente acaba também deixando exposto, né? A céu aberto em um local. Mas o que é interessante é você saber localizar bem esses itens no canteiro. Então, por exemplo, você tem que disponibilizar esses itens para que eles não fiquem, por exemplo, muito distantes uns dos outros. Então, assim, o que é feito um concreto? O concreto é feito de brita, areia grossa, cimento e água. Então, por exemplo, a brita com areia grossa, a gente geralmente deixa próximo um do outro. Porque se você for lá, tanto se você for fazer o seu concreto com uma betoneira ou com uma masseira no chão e fazer manualmente, você vai fazer a mistura de areia grossa e brita. Então, não tem lógica você colocar a areia grossa de um lado da obra e a brita lá do outro lado, sendo que a principal mistura que você vai fazer, você precisa desses dois materiais, sabe? Então, assim, essa disposição também é bastante importante. Essa disposição desses materiais, principalmente os materiais em grosso, é de bastante importância. Tá bem? Então, assim, tudo vai exigir de você um jogo de cintura. Por exemplo, você está fazendo uma obra no centro, né, no centro da cidade, vamos supor no centro de Irecê aqui, você não tem espaço para nada, você não tem espaço para armazenar material. Então aí você já
tem que começar a procurar outras opções. Então, por exemplo, ou a opção de você estar comprando aos poucos, não é? Você está comprando areia, brita, bloco, esses materiais aos poucos, para ficar descarregando aos poucos na obra, né? Em frente à sua obra. O que é que isso acarreta? Isso faz com que encareça, né, a sua obra. Se você comprar uma carrada de areia é um valor, não é? Vamos supor, se você comprar uma carrada de areia grossa de 9 metros cúbicos, é um valor. Agora, se você comprar 9 vezes 1 metro de areia grossa, vai sair bem mais caro. Então, tem essa questão do valor. Você tem que estar tendo o jogo de cintura de como é que você vai comprar o material. Você também já tem a possibilidade de pensar se vale ou não a pena utilizar o concreto usinado, né? O concreto usinado que, por exemplo, aqui em Irecê já tem, que é o concreto pronto, já chegar, você pode especificar o concreto que você quer e você já ter o concreto na sua obra, sem precisar ter que fazer o concreto na obra, né? Então, tudo para o engenheiro é questão de orçamento, né? Tudo é você fazer orçamento. Quanto é que ficaria se eu fosse fazer o concreto na obra? Quanto é que fica se eu comprar o concreto pronto? Qual é essa diferença? Não é? Se eu fizer o concreto na obra, eu vou ter tanto o custo dos materiais, como o custo da mão de obra, né? O tempo que eu vou ter que fazer, tudo isso, e e o tempo, né? Eu vou gastar um pouco mais de tempo para produzir o concreto na obra e executar. O outro concreto usinado, ele aparentemente ele é mais caro, porém ele traz diversas facilidades, né? Por conta de o concreto já vir pronto, você não perde tempo e você já concreta de vez, e que a depender da situação, por isso que tudo tem que analisar, a depender da situação vai ser mais barato em alguns casos e vai ser mais caro em outros. Então, é esse o papel do engenheiro, estar sempre nesse jogo de cintura, fazendo orçamento, fazendo simulações o tempo todo, para poder chegar nas melhores soluções. Tá bem? Então, assim, em relação ao canteiro, tem esse outro ponto bastante importante, que é isso, no que diz respeito à localização dos materiais nos quais a gente vai ter que deixar na obra. Tá bem? Tranquilo, pessoal, até então? Tranquilo, professor. Então, assim, pessoal, a gente vai estar finalizando nossa aula agora. Eu peço para que vocês leiam o assunto, né, que está no AVA de vocês, né? Leiam, assistam lá a web aula, leiam também a pré-aula e o pós-aula, tá bem? Que como eu falei com vocês, eu vou estar sempre pontuando, né, o acesso de vocês ao AVA. Mas, pessoal, no geral, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a respeito de canteiro de obras, o que é que vocês imaginam? Tem algo a comentar? Ô, professor, é uma coisa que eu vi na pré-aula, no livro até, falava sobre o SESMIT. O SESMIT, no caso, ele que define o ASO de cada a função? Isso. O SESMIT, pessoal, a gente nem acabou comentando aqui, mas o que é? Ele a sigla mesmo SESMIT, né, significa Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né? Então, ela é tipo uma equipe, né, de saúde e segurança que vai atuar nas empresas visando a proteção dos trabalhadores. Então, o que é que acontece? Qual foi a sua pergunta aí? É assim, professor, porque eu vi já o SESMIT acho que do Paraná é bem diferente já do SESMIT aqui da Bahia. Parece que eles fazem um convênio com um sindicato ou alguma coisa assim, porque assim, o ASO de um funcionário lá do Paraná,
os exames eram bem diferentes já dos daqui da Bahia, entendeu? Aí eu queria saber se era um padrão o SESMIT ou ele se adapta ao lugar, no caso, ao Ele estado. se adapta, viu? Porque, assim, o SESMIT, ele não é um órgão, por exemplo, sabe? Ele não é um órgão federal, não. Ele é tipo um sistema que pode ser adaptado em cada local, sabe? Então, você vai encontrar realmente o SESMIT da Bahia, você vai encontrar de vários estados, né? Cada um, acho que não sei se cada um tem o seu exatamente, mas ele varia de acordo com a localização mesmo, viu? Ele varia de acordo com o local. Então, esse ASA, esse exame, como ele está de acordo com o SESMIT também, né? O que é o ASA, pessoal? É o atestado de saúde ocupacional, que todo empregado, assim que entra numa empresa, ele tem que fazer, né? Então, ele pode variar também de local para local, porque, vamos supor, o nosso país ele é muito grande, né? O nosso país é do tamanho de um continente, praticamente. Então, talvez as empresas do Pará, por exemplo, que já é do norte, tudo, ela já tem uma certa preocupação em relação a algum tipo de problema funcional, lá dos funcionários de lá. Que, por exemplo, aqui na Bahia não tem, e que, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul já pode ter um outro tipo. Então, é bem variável, viu? Isso aí é bem variável mesmo, pode até ser de estado para estado. Eu não vou saber te passar informação se cada estado vai ter, mas que eu sei também que existem vários, existem, e uma das explicações é essa, que o Brasil é enorme, com a população enorme também, então tem várias características diferentes, né? Tranquilo? Tá bem, pessoal? Então, beleza. A gente vai estar encerrando a nossa aula aqui. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição aqui para estar conversando com vocês. Não é? Eu resolvi pegar aquele vídeo no YouTube, eu gostei principalmente das imagens, né? Ele já traz várias imagens aí de canteiros, com os tapumes e tudo mais. E para dar alguns toques que o livro não fala para vocês, né? Principalmente a ligação provisória de água, de energia que você precisa fazer e tudo mais. Pode falar, Carlos Romero. Não, desculpe, professor. Eu apertei sem querer aqui o microfone. Ah, tranquilo. Mas tudo tranquilo aí, tudo beleza. Muito boa essa aula aí. Pronto. Viu, pessoal? E assim, o que é que eu quero que vocês comecem a ter desde agora, desde estudantes? Não é vocês, pessoal, na profissão de vocês não precisam sair decorando tudo. Então, você não tem que decorar, vamos supor, em relação ao canteiro, as normas que o canteiro tem, qual a distância que tem que estar o sanitário da execução, quantos sanitários você tem que ter, o vestiário e tudo mais. Não. Se você não precisa saber, eu sou bem sincero e honesto aqui com vocês. Agora, vocês precisam saber o entorno, como é que funciona. Qual é o órgão que pode fiscalizar em relação ao canteiro, por exemplo? Então, existe o Ministério do Trabalho, né? Ele pode fiscalizar com os parâmetros da norma regulamentadora. Então, hoje você já viu aqui que existem várias normas regulamentadoras, né, que o Ministério do Trabalho ele toma como parâmetro para poder fiscalizar. Né? Então, você pode depois até dar uma pesquisada na internet e você vai ver que existem várias normas regulamentadoras. A gente viu a NR18, que ela está específica para a construção civil, mas você vai encontrar várias outras. Né? Que também tem alguns pontos de construção civil, né? Você vai encontrar várias outras aí. Então, assim, o que é que eu quero? Que você saiba que existe lá uma NR18, que quando precisa você vai pesquisar e tentar se adequar ao máximo possível, né? Como o colega de vocês falou aqui, infelizmente, na realidade, não é cumprido de acordo exatamente como pede, mas é obrigação, eu acredito que é obrigação do profissional saber que existe uma norma que regula tudo. Não é? Então, no mínimo, você tem que saber que existe uma norma que regula tudo e que você tem as condições também de um dia poder executar 100% de acordo com o que pede. Então,
É isso. Eu peço para vocês, no dia a dia de vocês, começarem a observar as obras aqui na nossa cidade, por exemplo. Então, você vai ver, comece a observar como é que está o canteiro de obra, das variadas obras que tem aqui na cidade. Então, comece a reparar, por exemplo, as obras no centro. Você vai ver como é que está disposto lá os materiais, como é que está organizado, como é que está isolado. Uma obra maior um pouco, uma obra mais distante, você já vai ver que é de uma forma diferente, que ela já precisa de um isolamento maior e tudo em relação à segurança também. Então, comecem a ter esse olhar crítico em relação a obras e que vocês vão começar a perceber diferenças e você vai ver que sempre vai ter uma solução, nem sempre as soluções são as mesmas, mas sempre tem solução. Então, na engenharia sempre vai ter. E eu também peço para que qualquer dúvida que vocês tenham no dia a dia, vocês tenham o meu contato também, pode me mandar um áudio, pode perguntar, mandar uma foto. Ó, pessoal, ó, professor, vi isso aqui. E aí, o que é que você acha? Você acha correto isso aqui que estão fazendo aqui? Vamos pôr esse canteiro aqui, tá correto, tá legal, não? Pronto, pode entrar em contato comigo, a gente vai batendo papo, a gente vai ter esse diálogo aberto sempre, como eu falei com vocês, tá bem? Então, tá beleza, pessoal. Então, até a próxima aula, boa noite, eu vou estar sempre à disposição aqui, tá bom? Beleza, pessoal. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Pronto, valeu, boa noite. Eu vou estar salvando a aula no YouTube aqui e vou colocar o link no grupo.